Oi, mulheres, voltamos com o nosso programa, como prometido, Dr. Leandro Teles. Prazer em recebê-lo. Prazer é meu, uma honra. Uma honra nossa, tanto conhecimento aqui com a gente. E a gente vai falar sobre curiosidades sobre o cérebro humano. Por que o cérebro humano é curioso? Na verdade, o cérebro humano é um órgão único, né? Então, sem dúvida, a obra-prima, a obra mais importante da natureza é o cérebro humano. Misterioso, cheio de mitos e verdades para a gente elucidar, mas a grande realização da evolução da espécie é o cérebro humano. O nosso corpo, ele existe para manter nossa capacidade cognitiva, emocional, nossa capacidade de intervir no mundo, né? Quando a gente toma uma ação, a gente escolhe. Então é importante a gente conhecer o cérebro até para não menosprezá-lo. Então hoje a gente trouxe uma pauta muito abrangente. Então avisar o pessoal que essa pauta é para todo mundo. É uma pauta de reflexão e de muita curiosidade. Então é uma pauta que a gente não vai falar de doença, até porque é uma semana que tem que ser mais leve, é uma semana da criança, é uma semana depois de algumas semanas tumultuadas no país. Eu acho que é um tema legal falar do cérebro. Então vamos aos mitos e verdades sobre o cérebro humano. É mito ou verdade que o cérebro humano não está nada pronto ao nascimento? Isso é muito verdade. A pessoa fala assim, o cérebro está pronto, depois ele cresce. Bobagem. O cérebro é o órgão que começa a ser produzido muito cedo. Na segunda semana de gravidez, você já começa a formar cérebro. A mulher nem sabe nem que está grávida, porque o primeiro atraso menstrual é com 15, 16 dias, né, da ovulação, e o cérebro já começa a ficar pronto. Isso é muito importante. Quando a pessoa vai refletir sobre aborto, ou sobre questões de moralidade, de início de vida, né? E quando nasce, o cérebro só está 1/3 pronto. O bebê humano, o órgão é tão complexo que ele nasce ainda muito imaturo. Pode ver que o bebezinho ele é muito dependente. Por isso que tem que tomar cuidado com a moleira? Por isso que existe a moleira. A moleira são ossos que não estão fundidos, não estão colados. Porque o cérebro ele cresce dia a dia. Ele cresce a uma taxa de quase 1% ao dia quando a criança nasce. Então a criança ela vai desenvolver sensibilidade, motricidade, vai ficar durinha, vai sentar, vai andar, vai desenvolver linguagem. Se você pegar outros animais, às vezes você vê o animalzinho nascendo e já fica de pé, já anda. O ser humano, ele, na verdade, ele tem um grande desenvolvimento extraútero. Até os 3 anos, o cérebro é muito plástico. Até ele ter a taxa de 86 bilhões de neurônios, mais de 1 trilhão de conexões. Então você faz muito neurônio, muita conexão, poda. Isso é importante, Regina. Qualquer um que falar em educação, em saúde pública, tem que olhar para a primeira infância. Porque do 1 aos 3, 4 anos, você vai moldar o cérebro. Nesta fase, você não pode ter carência de alimento, de saúde, de vínculo, de afetividade. Você não pode ter um ambiente inóspito, estressante. Então, quer preparar melhor os cidadãos? Começa olhando para a primeira infância. E o cérebro nunca para. Até a adolescência o crescimento é absurdo, depois diminui, mas ele continua se desenvolvendo até o dia que você morre. É mito ou verdade que o cérebro só deixa de funcionar durante o sono? Isso é mito e é um mito absurdo. O cérebro nunca para de funcionar. Durante o sono, o cérebro ele muda a atividade, mas durante o sono ele faz coisas que ele só consegue fazer no sono. Por isso que se você se privar de sono, você fica mal. Você fica desatento, esquecido, mal-humorado, surgem doenças cerebrais e corporais. O cérebro durante o sono REM, que é a fase dos sonhos, ele está apagado, ele está sem percepção do ambiente, mas ele acorda para dentro de si. Ele organiza a memória, faz testes emocionais, faz uma limpeza na sua cognição. Então a pessoa privada de sono, ela perde até a lucidez. Então o sono é extremamente importante. A gente passa 1/3 da vida dormindo. Isso é bom. 25 anos dormindo. Isso não é bom, isso é ótimo e isso é fundamental. Eu sempre falo, se a pessoa parar de comer, de beber e de dormir, ela morre primeiro por falta de sono. O sono é vital como é o alimento. A gente passa da nossa vida 6 anos sonhando. E isso é extremamente importante para a sanidade mental e para o nível físico. Então o cérebro é um incansável. Sabe que o cérebro ele gasta 1/4 do nosso alimento. O cérebro ele é pequeno, ele pesa 1,5 kg. 2% do seu peso é cérebro, mas ele consome 1/4 das calorias que você consome. Ele custa 500 calorias por dia. Então ele é algo realmente muito vivo, muito dinâmico e ele não para. É mito ou verdade que pessoas inteligentes apresentam sempre o QI elevado? O que é QI? Isso é mito. QI é uma sigla muito famosa, QI, coeficiente de inteligência. São aqueles testes que tentam avaliar se a pessoa é inteligente ou não.
tem um número, vai mais ou menos de 70, 80, até umas 110, 120. Acima seriam as pessoas acima da média, abaixo seria um pouco abaixo da média. QI é um teste. E não é aquele teste de internet. O QI formal, ele é feito pelo neuropsicólogo. É um teste caprichado. Mesmo assim, ele é um bom teste, mas ele não consegue captar toda a forma de inteligência. Ele avalia memória, ele avalia atenção, lógica, matemática, inteligência visoespacial. Isso é uma inteligência formal. Mas hoje em dia a gente tem uma teoria de múltiplas inteligências. Tem pessoas que têm formas de inteligências que o QI não aborda. Por exemplo, inteligência social. Pessoa com perfil de líder, que gera empatia, capaz de entender a demanda do outro. Isso é um tipo de inteligência que o teste não avalia. A inteligência criativa. A pessoa é artista, a pessoa tem uma abstração absurda, o teste não percebe. A inteligência musical, esportiva, então, a inteligência emocional, capacidade de lidar com frustrações. Então, cuidado, o QI é um bom teste, ele é abrangente, mas existem pessoas inteligentes de outras formas. Ótimo. Por isso é muito importante a gente ter essa visão mais abrangente. Perfeito. É mito ou verdade que o transplante cerebral já é algo tecnicamente possível? Essa pergunta foi me feita recentemente numa palestra sobre ansiedade. A pessoa levantou a mão e perguntou: eu vi no Facebook que já está quase pronto o transplante de cérebro. Todos os órgãos, não digo todos, mas muitos órgãos podem ser transplantados. Coração, pulmão, pâncreas, rins, córnea, fígado. Agora o cérebro ainda está muito longe de poder ser transplantado. Fake news. Isso é fake news. Tá. Isso é fake news. Por quê? Porque você pode até levar um cérebro de um corpo ao outro. Você pode ligar os vasos, pode fazer o cérebro viver nesse outro corpo. Mas a gente ainda não tem tecnologia para ligar o sistema nervoso. A gente não consegue conectar ainda a medula do doador com o receptor. Tá. E você não consegue levar o sistema nervoso inteiro, porque tem os nervos todos, a medula. É a mesma dificuldade que a gente tem com o paciente que tem lesão medular. A gente não consegue fazer ainda hoje uma comunicação perfeita através dessa lesão. Então essa conexão do sistema nervoso é difícil. Também tem questões éticas envolvidas e morais. Porque a pessoa que doa o cérebro é diferente, porque se eu doar, por exemplo, o cérebro para você, quem vai amanhecer no seu corpo sou eu. Junto com o meu cérebro vai minhas memórias, nossa, coisa de minha filme. Consciência. Então é uma coisa de ficção, meus traumas. Quem vai despertar sou eu. Então, na verdade, eu não sou o doador do cérebro. Eu sou o receptor do corpo. Porque a pessoa que doou o corpo, ela não existirá mais. Boa. E quem doou o cérebro viverá nesse outro corpo. Então, existem muitas questões éticas, morais, e ainda falta uma questão de tecnologia médica para conectar. Quando tiver essa tecnologia, não vai ser para transportar cérebro, vai ser para unificar pessoas que tiveram lesão e que precisam voltar a andar, se mover e viver a vida. Perfeito. É mito ou verdade que é possível operar o cérebro de uma pessoa acordada e conversando? Isso não só é possível, isso é verdade. É possível como às vezes é necessário. O cérebro é um órgão que não sente dor. O cérebro, se você cortar o cérebro, ele não tem receptor de dor. Mas não vou sentir no resto do corpo uma coisa? Não. O cérebro em si, o tecido cerebral. Lógico que os vasos que estão próximos do cérebro, as membranas e a calota. Mas às vezes o que acontece? O cirurgião anestesia o paciente, abre a calota e na hora H que ele vai mexer no cérebro, ele acorda o paciente. Por quê? Porque às vezes ele tem que mexer numa área delicada e que ele precisa saber se aquela área é muito importante para mover um membro ou para coordenar a fala. Então ele precisa mapear com o cérebro aberto, com o paciente acordado. Então quem jogar na internet, no Google, cirurgia cerebral, paciente acordado, você vai ver que o paciente é operado, às vezes tocando um instrumento ou conversando com o cirurgião. É importante para o cirurgião saber exatamente o que está cortando, para ver se ele não está próximo de uma área muito eloquente, muito importante. Então isso é possível e só é possível porque realmente o cérebro sente pouca dor. Né? Então isso é uma curiosidade interessante do cérebro. Super interessante. Continuamos a conversar sobre isso. Peço que o senhor me espere. O senhor é por conta da autoridade, não por conta da idade. Vamos continuar a falar sobre o cérebro humano. É mito ou verdade que morte cerebral é um evento irreversível? Isso é verdade. Morte cerebral é um conceito recente em medicina. Hoje em dia a definição de morte física, é a morte do cérebro. Então isso para fins legais, para fins religiosos, para fins de doação de órgãos. Se o cérebro está morto, aí tem que ter clareza o que é morte cerebral. A morte cerebral tem critérios internacionais. Então é um exame feito por 2 médicos, dentro de um contexto catastrófico, tem que ter um exame subsidiário, um exame complementar que comprove isso. É um evento inexorável, um evento que você não consegue reverter. Não é igual coma.
coma é um evento grave que pode ser revertido, parcial ou totalmente. Então, morte cerebral é aquele momento pelo qual o cérebro parou de produzir qualquer eletricidade, não chega mais sangue no cérebro, ele está morto. Mesmo que o paciente esteja quente, mesmo que o coração esteja batendo, mesmo que o pulmão esteja funcionando. O pulmão geralmente ele funciona às custas de aparelho, porque quem dá a ordem para o pulmão é o cérebro. Então, o paciente pode estar entubado, quentinho, tendo até alguns reflexos espontâneos da medula, olha, doutor mas Leandro, o cérebro pode estar parado. Neste momento, o paciente pode ser declarado morto. Aí vai se discutir se pode ser feito o transplante, se é vontade da família, qual é a questão com relação aos aparelhos, mas é um evento inexorável. Ninguém voltou desse estado. Então, morte cerebral é o fim. É o fim. É a morte física. Isso é muito importante, porque você só pode fazer um transplante de uma pessoa falecida para uma viva por conta desse conceito. Tá. Porque o órgão está com boa qualidade. Se você esperar o corpo todo parar de funcionar, aquele órgão não tem mais validade. Outra coisa é que você pode manter o paciente no hospital por mais tempo do que necessário, levando a muito impacto emocional na família. Então é importante entender que morte cerebral é algo definido por critérios mundiais e esse sim é um termo irreversível. Já que falamos de transplante, eu sempre gosto de não perder a oportunidade de dizer que eu sou doadora de todos os meus órgãos. Sempre. Isso é extremamente importante e hoje em dia é importante que se você quer transplantar, é importante que você avise a família familiares, toda. Amigos, que todo você mundo fale, avisado. olha, independente da sua religião, independente da sua ideia, a minha é essa. Eu sou doadora. Porque a pessoa precisa expressar. Antigamente tinha que pôr no documento, hoje não. Expressa para sua família que eles que vão decidir nessa hora. Continuando, é mito ou verdade que usamos apenas 10% da nossa capacidade cerebral? A gente ouve isso a vida inteira. Esse é um grande mito, olha, é um mito absurdo, ninguém sabe nem de onde nasceu esse número e muita gente acredita nisso. Eu só uso 10%. O cérebro, como eu falei, é a obra-prima da natureza, é um órgão caro, ele gasta muita energia. Então, usando ele inteiro, parece que ainda às vezes falta um pouquinho. Só 10% não. A gente sabe que hoje, por estudos, ressonância funcional, PET scan, que durante o dia a gente usa praticamente o cérebro todo. E em modalidades complexas, quando você está pensando, falando, refletindo, debatendo, você usa o cérebro como um todo. Esse mito ele dá margem a muitas questões, às vezes, de charlatanismo. Surge uma pílula mágica que vai destravar o resto do seu cérebro, ou surge uma coisa mirabolante, ou você vê um filme, né, que a pessoa consegue o resto do cérebro e começa... Tomando uma pílula... começa a ler mente, começa a flutuar. Não, o cérebro ele é usado na integridade e é um dos cérebros dos animais o mais desenvolvido. Como eu falei, 86 bilhões de neurônios, todos gastando energia, levando a cabo todo o nosso equilíbrio físico, emocional e cognitivo. Então esse é um grande mito sem nenhuma razão científica. A prova disso é que quando você tem uma lesão cerebral, você perde habilidades. Você tem sequelas, como no AVC, num traumatismo, na doença de Alzheimer, que você perde tecido cerebral. Então não tem essa reserva toda. É claro que um pouco de reserva todo órgão tem. Aquele A maisinho. Então a gente trabalha com 80%, 90%. Mas esse número é um número absurdo. E ninguém sabe de onde surgiu, né? Ninguém sabe. Provavelmente alguém falou este número baseado numa crença ou numa visão fechada. E depois que as coisas foram melhor estudadas, esse número caiu por terra. É um grande mito, um grande absurdo. Vamos na sequência perguntas do pessoal de casa. Primeira pergunta do Denis. Qual a melhor dieta para o cérebro? Denis, então, a dieta para o cérebro. O cérebro é um órgão que está no corpo. Então o corpo tem que estar saudável para o cérebro estar saudável. Então quando você fala em dieta, é importante entender que a dieta para você é diferente da dieta para mim. Depende de quais são as suas doenças clínicas, depende de quais são as suas intolerâncias, qual é a sua questão afetiva com a comida. Então, essa dieta que funciona para todo mundo, isso não vale muito assim. Depende. Por exemplo, o hipertenso, tem que comer menos sal. O diabético, menos carboidrato. A pessoa que tem intolerância ao glúten e à lactose. Então, cuidado com esses terrorismos nutricionais que valem para todo mundo. Agora, se a pessoa for da mesma idade, saudável, qual é a dieta mais estudada para o cérebro? É a dieta do Mediterrâneo. A dieta mediterrânea é aquela que é rica em peixes, é rica em sementes, azeite, que tem muito ômega 3, 6, 9, são gorduras do bem, né? Essas dietas são pobres em carne vermelha, pobres em alimentos industrializados, alimentos com corante, alimentos artificiais, são ricos em fruta com potencial antioxidante, frutas que têm resveratrol, que têm outros antioxidantes. Então essa dieta é a mais estudada para uma boa longevidade cerebral e aí você vai adaptar de acordo com as suas demandas pessoais.
Perfeito. E o seu bolso, né? E o seu bolso, porque as dietas também são caras, né? São caras, Na verdade, os alimentos de boa qualidade são caros. Tem que adequar para não abdicar da saúde, mas que seja algo sustentável. Próxima pergunta é enviada pela Miriam. Por que o cérebro humano é tão mais desenvolvido do que o de outros primatas? Essa pergunta é interessante, né? Porque realmente, a gente olha o ser humano, a capacidade de linguagem, de domínio, de empatia, de entender o outro. E você vê que o próximo mais perto da gente seria o macaco, e ele parece que é muito longe, muito né? Diferente. Apesar dele ter algumas habilidades, ele não consegue fabricar suas próprias ferramentas com facilidade. A quantidade de cognição que o ser humano tem parece muito maior. Muita gente estuda isso, ninguém tem certeza de qual foi o momento, mas a principal teoria hoje de neurociência é que o ser humano conseguiu manter esse cérebro no momento que ele aprendeu a cozinhar. A cozinha foi o grande pulo do gato, do macaco. Fogo. O fogo. Quando você dominou o fogo, você conseguiu energia. Porque antes você tinha que comer muito para obter energia. Ou você mantinha o corpo, ou mantinha um cérebro tão caro, 1/4. Você fala assim, 500 calorias, hoje é barato. Mas quando você tinha que caçar e comia carne crua, alimentos crus, você pega uma batata não cozida, você consegue extrair 1/3, 40% só da caloria daquilo. Aí o fogo, ele começou a digerir o alimento fora do corpo. Você cozinha, você tempera, você corta. Armazena. Então, com isso você ganhou duas coisas, energia e tempo. Exato. Porque você não precisa agora mais caçar o dia inteiro, nem comer o dia inteiro. Então ficou possível manter um corpo de primata com um cérebro tão caro. Então o pulo do gato, pode ver que das espécies, a única que cozinha é o ser humano. O ser humano é o que liga o fogo, digere o alimento fora e depois se alimenta. Então isso foi um marco. Lógico, isso é evolução. Demorou milhões de anos. Se eu der comida agora pro meu cachorrinho, ele não vai se tornar mais inteligente porque a comida está cozida ou não. Mas ao longo de muitos anos, isso realmente poderia trazer um benefício que pode levar à compreensão do porquê o ser humano é intelectualmente tão diferente, um cérebro tão complexo. Muito interessante. Mais uma pergunta enviada pela Liz. Vi em um filme que traumas seguidos na cabeça podem gerar doenças como o Alzheimer e Parkinson. Isso é verdade? Isso é meio verdade. Na verdade, traumas fortes e seguidos na cabeça podem levar a doenças que parecem o Alzheimer e parecem o Parkinson. A gente chama de encefalopatia traumática crônica. Esse filme que ela está falando é um filme que foi famoso nos Estados Unidos, chama Concussion. No Brasil ele chama Um Homem Entre Gigantes. Eu assisti. É um filme do Will Smith. Isso. Muito bom. Onde eles começam a avaliar os esportistas do futebol americano que levam traumas. Durante a vida esportiva, a pessoa não sente muita coisa. Aí ela se aposenta e parece que ela passa a desenvolver uma doença neurológica progressiva, como foi com Muhammad Ali e outros grandes esportistas que passaram a desenvolver sintomas semelhantes ao Parkinson. Então, realmente, o cérebro não nasceu para levar pancada, por isso que ele está cercado de osso, por isso que ele está lá em cima, por isso que os seus braços protegem o seu cérebro. Por isso que é intuitivo tirar a cabeça, É totalmente intuitivo proteger a cabeça. Então, traumas repetidos não é uma boa prática. Por isso, cada vez mais no esporte, você tem regras de proteção, equipamentos de proteção. Então, proteger o cérebro é importante para hoje e para o futuro. Ai, que pauta interessante. Eu gosto dessa pauta. A gente que gosta de cérebro dá até uma relaxada. E tenho certeza que não falamos tudo. Ah, não. Não é? Ó, quem quiser saber mais, ó, essas duas sugestões, antes que eu me esqueça, é O Cérebro Ansioso, os dois livros do Dr. Leandro Teles. Onde a gente pode conseguir esses dois Esses livros você consegue nas livrarias, consegue na internet, nas grandes vendedoras. A gente também tem no site link para compra. O site, inclusive, que está novo. Vamos lançar o site agora, depois do programa. Novo site reformulado, cheio de conteúdo de doença e de não doença, de qualidade de vida. Boa. Com linguagem acessível, com todos os nossos vídeos. Leandro Teles, tudo junto, um L só, leandroteles.com.br. Tá. E o Dr. Leandro Teles é médico neurologista e ele tem um Instagram também, além do site leandroteles.com.br, que ele acabou de falar. Você encontra o Dr. Leandro no Instagram, como @neuroleandroteles, sem nenhuma letra dobrada, né? Neuroleandro Teles, acabei de postar nossa foto no Instagram, ficou ótima. E no Facebook, para quem gosta do Facebook, temos uma fanpage, que é Neurologista Leandro Teles. A pessoa pode acompanhar ali as entrevistas e as matérias e colocar também o seu ponto de vista. Muito apropriada essa pauta hoje, aliás. Gostei. Não também. É? Muito obrigada, doutor. Boa semana. Pra você também. Beijo na família, tá? Pra você também. Até a próxima.